É isso aí, pessoal, começando mais um Cultura Mundi e hoje mais um bate-papo e dessa vez pra lá de especial. Ele que está encerrando um ciclo de 8 anos administrando uma cidade como Botucatu, com desafios, com conquistas também, né? Com grandes conquistas inclusive. Prefeito Mário Pardini. Muito obrigado por ter aceito e mais uma vez conversar aqui aos nossos microfones, né? A última vez que a gente se encontrou era um marco histórico e dessa vez fiz questão de encher o saco da Sabrina para conseguir uma agenda para a gente também ter esse marco registrado aos nossos microfones aqui. Obrigado. Ronaldo, eu que te agradeço, né? O Ronaldo que nos momentos importantes da cidade sempre esteve presente, se eu não me engano, a vacinação em massa, a gente também fez uma entrevista dessa. E hoje, né, praticamente encerrando uma administração de 8 anos, né, que enfrentou grandes desafios, e hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre tudo ou parte do que aconteceu. É verdade, porque na última vez a gente se encontrou e faltavam 2 dias para a vacinação em massa, né? Então até fiquei emocionado, muito emocionado naquela época, porque a gente viveu muito essa tensão da Covid. Só que não teve só esse momento de Covid na sua administração, né, durante esse período, né? A gente teve também aquelas ruas que levaram as pontes embora, a gente teve assaltos, a gente teve muitos momentos difíceis aqui na cidade e você conseguiu conduzir esses momentos. Para você, não apenas esses fatos que eu citei, outros até, qual foi o momento mais marcante que você teve que, você várias vezes fala esse termo, né? Dobrar o joelho, né? Orar a Deus e pedir forças para você conseguir conduzir? Olha, todos esses momentos difíceis, eles levaram o município a uma superação. Então, eu agradeço a Deus por cada momento difícil que a gente passou. As chuvas, fevereiro de 2020, um momento muito delicado, mas fez com que a gente fizesse as obras necessárias. Talvez se não chovesse daquele jeito, se não rodasse mais de 40 pontes, foram 41 pontes, a gente não teria feito o investimento em drenagem que a gente fez no município. A verdade é essa. A gente foi obrigado a fazer os investimentos em drenagem, o alargamento da calha do lava-pés, reconstruir as pontes com uma estrutura mais robusta do ponto de vista de engenharia, respeitando a seção hidráulica do canal que a gente construiu, né? Se não fossem as chuvas, a gente não estaria prestes a entregar um parque linear, que é um marco na cidade de Botucatu, um rio que era chamado há pouco tempo atrás como Rio Bosteiro, né? Hoje a gente tem um lindo parque linear, as pessoas já estão frequentando mesmo antes de a gente concluir as obras, né? Se não fosse as chuvas, a gente não tinha melhorado a cidade, tornado a cidade mais resiliente. A pandemia, né? Se não fosse a pandemia, a gente não tinha se empenhado tanto para melhorar a infraestrutura de saúde, em especial o Hospital do Bairro, porque foi no meio da pandemia que a gente teve que abrir o hospital emergencialmente, numa condição ainda que não era mais adequada. A gente fez uma reforma muito rápida na ala 200, para poder ter leitos de enfermaria, para poder atender as pessoas com Covid, porque o Hospital das Clínicas não tinha mais leito, o pronto-socorro adulto virou um hospital, a gente improvisou um monte de leito no pronto-socorro adulto e não tinha mais onde colocar paciente em Botucatu. E a gente teve que abrir o Hospital do Bairro e a gente viu que as condições daquele hospital estavam totalmente inadequadas. Então a gente foi a pandemia que fez com que a gente fizesse esse investimento para entregar um hospital novo, público, municipal, e você vai ter a oportunidade de ver esse hospital no ato da inauguração. Espero que seja ainda até o final desse ano. Se não for, não tem importância, a gente entrega no ano que vem, no início do ano que vem. Quero entregar o mais rápido possível para poder fazer toda a pré-operação necessária, sistema de gases medicinais, sistema de ar-condicionado, cabine primária, hidráulica, elétrica, tudo, né? E começar a capacitar os funcionários, né? Porque não é entregar o hospital num dia e no outro dia você começa a fazer cirurgia. Então foi a pandemia que fez com que a gente entregasse o Hospital do Bairro agora, está muito perto de entregar. E foi o assalto que fez com que a gente pensasse numa solução que tornasse a cidade mais segura. E qual que foi a solução? A muralha virtual.
Hoje a cidade, por 2 anos consecutivos, né, é fácil chegar lá no topo, mas se manter no topo é mais difícil. Por 2 anos consecutivos, a cidade de Botucatu é a cidade, está entre as 3 cidades mais seguras do país. E quem fala isso? É o prefeito Pardini? É o Ronaldo Fogueral? Não é. É o Anuário Nacional de Segurança, que leva em consideração uma série de abordagens e crimes violentos, né? Entre eles homicídio, sequestro, roubo, furto, né? E a cidade de Botucatu vem colhendo resultados que permitem se manter no topo das cidades mais seguras do país. Então veja só, todas as tragédias que a gente teve na cidade, todos os enfrentamentos, as chuvas de fevereiro de 2020, a pandemia e o assalto, que você citou os 3, fizeram com que a cidade enfrentasse esses problemas, né, e a gente entregasse uma cidade mais segura, mais resiliente do ponto de vista de enfrentamento das crises, das mudanças climáticas, né, e também uma infraestrutura melhor, né, do ponto de vista de saúde, que é a entrega do Hospital do Bairro, que eu tenho convicção que vai revolucionar a saúde aqui no nosso município. Além dessas, a gente tem, vamos continuar falando de infraestrutura, né? Além dessas obras, dessas ações que vocês fizeram, que você citou, tem uma que a gente percebe em todas as suas entrevistas, todas as suas falas, que é o seu olhar mais carinhoso, que é a represa do Rio Pardo, né? Que obras, elas são feitas para durarem por gestões, né? Obviamente que gestões mudam e podem ser abandonadas e etc. Mas essa em específico, ela vai durar por muitos anos, que vai beneficiar não só Botucatu, como outras cidades aqui da região, que é a represa. Pardini, qual que é a sua satisfação em ver essa represa pronta, logo funcionando? A origem da ideia da represa do Rio Pardo foi no enfrentamento de uma outra crise, só que eu não era prefeito, eu era o superintendente da Sabesp. Em 2014, a gente teve aquela grande crise hídrica e a cidade quase ficou sem água, e teve que buscar água no Pinheirinho e depois teve que despoluir o lava-pés, mais uma crise, para poder utilizar água do lava-pés. Tem muita gente que não sabe, mas a gente tomou água do rio Lava-Pés aqui em Botucatu, de boa qualidade, atendendo os padrões de potabilidade, tudo direitinho. E foi essa crise que fez com que eu fizesse a concepção junto com os meus colegas da Sabesp, né, fizesse a concepção da barragem, e depois contratação do projeto, a prefeitura contratou o projeto, e depois a execução das obras que foi, todo mundo conhece, essa luta, né? As pessoas davam risada de mim, lá em 2014, 15, no meio da campanha em 2016, quando eu assumi a prefeitura em 2017, eu contava um pouquinho do sonho de construir a barragem, e muitas vezes, né, pessoas davam risada. Proprietários da área que está sendo inundada agora, quando eu apresentava o projeto e pedia parceria para que eles pudessem doar a área, porque a gente não tinha dinheiro para desapropriar, deram risada. Alguns, outros acreditaram. É por isso que a represa está pronta, a barragem está pronta e já está acumulando água. E a gente só vai entender a importância dessa barragem, dessa represa, daqui para frente, né? As pessoas vão começar a entender. Quando começar a pingar a falta de água aqui e ali, municípios entrando em colapso, né, e a cidade de Botucatu bem suprida, daí as pessoas vão entender. Mas a barragem do Rio Pardo também foi um sonho, né, que começou lá atrás, no enfrentamento de uma crise hídrica em 2014 sem precedentes, e a gente começou a fazer os primeiros rabiscos lá do lado do Rio Pardo. Eu lembro perfeitamente desse dia, acho que era final de novembro, início de dezembro, não tinha chovido ainda, a gente estava lá, e agora, o que a gente faz? Daí, temos que construir uma barragem. Mas é muito difícil, não vai ser para agora, mas vamos começar a fazer o projeto, fazer a concepção, porque um dia a gente constrói, o dia chegou. Que legal. Falando em sonho, né, a busca por esses sonhos, contornando essas adversidades, fez com que Botucatu conseguisse altos índices, né? E você estava me falando aqui nos nossos bastidores, estava me apresentando um da Folha, que foi feita uma pesquisa da Datafolha, e Botucatu se destacou, né, em primeiro lugar, superando capitais, superando grandes cidades assim com grandes cunhos econômicos, turísticos, de altos índices também, mas que Botucatu superou.
além do prêmio Banco de Cidades, entre outros prêmios, né, Pardini? A que se deve toda essa conquista, cara? Olha, tem gente que fica incomodada quando eu falo isso, né? Então, em primeiríssimo lugar, primeiro a Deus, né? Se não fosse Deus, a gente não tinha renovado as forças para enfrentar todas essas dificuldades que a gente teve, renovado a esperança. Se não fosse Deus, eu não tinha coragem, muitas vezes, de levantar da cama com tanta dificuldade, tanto problema para enfrentar, levantar da cama para vir trabalhar. Então, na minha vida, primeiramente a Deus. Todos esses prêmios, né? E eu falei isso, falei na televisão, falei para o repórter da Folha de São Paulo que esteve aqui, ele não colocou na matéria, mas eu falei. Então, por onde eu fui, eu falei, toda honra e toda glória a Deus. Então, ponto. Superado isso, né? Que é tudo, se deveu ao trabalho, né? Um trabalho sério, honesto, não meu, de todos os servidores, todos os secretários da prefeitura, todos os servidores. Essas dificuldades que você mencionou no início da entrevista fez com que a gente se unisse muito. Lógico que houve divergência, lógico que muitas vezes a gente teve instabilidades, mas os desafios, as dificuldades, ter que enfrentar os problemas, e foram problemas enormes que a gente enfrentou, uniu muito esse time, uniu muito a equipe, né? E nada resiste ao trabalho. Então foi muito trabalho. Primeiro Deus, depois foi muito trabalho, aplicação de cada centavo do recurso público com muita honestidade, com muito amor, né? Tudo que a gente fez aqui foi com muito amor, né? A gente errou, a gente acertou, mas a gente fez tudo com muito amor. E esse prêmio, né? Não foi um prêmio, né? Foi a publicação de um ranking da Folha de São Paulo, baseado no levantamento do Datafolha, fez com que a cidade de Botucatu fosse reconhecida nacionalmente como a cidade que melhor aplicou os recursos públicos nos últimos 4 anos, dentre todas as cidades do país. Ela levou em consideração a renda per capita, né, a receita per capita do município. Então pega o orçamento, divide pelo número de habitantes e faz uma comparação entre os municípios baseado em orçamento e entregas na área de saúde, segurança, saneamento básico, educação, quem que mais entregou? E Botucatu foi a cidade que mais entregou com menos recursos, né? Foi isso que o Datafolha fez. E você vê, né? Sempre teve um ou outro que quis desqualificar, mas o prêmio Band é de direita. Foi a cidade de Botucatu, eu fui receber uma premiação que está ali, não dá para vocês verem, depois você pode fazer imagem. Fui lá no auditório do Banco do Brasil em Brasília, receber um prêmio também que colocava um prêmio Band de Cidades Excelentes, cidade de Botucatu como a primeira cidade no Brasil. Mas a Band é de direita, de centro-direita. Datafolha, a Folha de São Paulo. Conheço muito disso, mas depois me falaram, é um jornal mais tendendo à esquerda. Cidade de Botucatu, primeira cidade do ranking. Então não tem negócio de direita, de esquerda, de não sei o que lá. Tem trabalho. Sim. Né? A gente trabalhou muito, entregou muito, graças a Deus esse reconhecimento aconteceu. Não aconteceu só nas premiações, aconteceu nas urnas, acontece em pesquisas de avaliação, né? E eu agradeço muito a Deus por isso. É porque Araraquara, que é comandada pelo Edinho Silva, que é um prefeito histórico do PT, também estava lá recebendo seus prêmios, a cidade também foi indicada por alguns prêmios, né, na Banda de Cidade, então não faz justificativa essa linha de crítica, né, Pardini? Tem gente que prefere desqualificar, né? Em vez de fazer uma crítica construtiva. Tem gente que prefere desqualificar. Mas aqui a gente tem que olhar para frente, a gente tem que trabalhar. E acaba desfrutando dos benefícios que a cidade lhe propõe também. Né? Falando em sonho, Pardini, você está terminando o seu mandato, 8 anos de gestão aqui. Está deixando um sonho para trás? Puxa, faltou essa coisa que se tivesse mais um tempinho eu ia conseguir fazer, ia dar certo, eu ia atrás. Ou você acha que tudo que foi proposto foi cumprido? Pergunta inteligente. Se eu conseguir entregar o hospital do bairro, eu acho que tudo que a gente se propôs a fazer, isso não significa que a cidade não tem problemas para serem enfrentados. Tem. A gente tem espaço para melhorar em tudo, né?
Mas se você falar em obras, nos sonhos, cheguei aqui e projetei esses sonhos nessas lousas que você está vendo. Se eu conseguir entregar o Hospital do Bairro, eu acho que cumpriu mais uma vez Deus vai me honrar. E eu vou estar olhando para trás e vou falar o seguinte: olha, tudo que eu tive força, tudo que veio à minha mão para fazer, eu fiz, com toda a força que eu tinha. Isso significa que eu fiz, que eu não errei muito, mas tudo que veio à minha mão para fazer, eu fiz. Daqui para frente, como que o Pardini está preparado? Nem o prefeito Pardini, né? O Mário, como que ele está preparado para deixar essa sala, deixar sua cadeira, sua mesa e retomar uma vida. Daqui para frente não dá para ser mais normal, né? Porque você se tornou um prefeito muito popular, com mais de 85% de aprovação da população Botucatu. Mas quebrar um pouquinho, né, aquela rotina. O que vai fazer no primeiro mês? O que vai ser depois? Já pensou um pouquinho nisso aí? Eu só sei que eu tenho que trabalhar, porque a partir do dia 1º de janeiro, não que eu não tenha trabalhado na prefeitura, eu trabalhei muito, né? Mas é que o Olerite tem que preencher ali, então, né? A partir de 1º de janeiro eu tenho que trabalhar, porque senão não dá para dar comida para os pardal, né? Mas eu, graças a Deus, eu tenho propostas, né? Tenho proposta de voltar para a Sabesp, eu sou funcionário da Sabesp, tenho propostas para ir para a iniciativa privada, eu tenho algumas outras propostas para se manter na administração pública, então eu estou avaliando agora, estou orando, porque eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Não quero fazer o que eu quero fazer, ou por salário, ou por exposição, ou por vaidade. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Tenho pedido para Deus, né? Isso é fé, isso é confiança, então a gente não pode brincar com isso, né? Tenho pedido para Deus fechar as portas que tem que fechar e abrir as portas que tem que abrir, porque é Ele que conhece o nosso futuro. Então eu tenho me dedicado muito a orar, a pedir sabedoria para Deus para poder entender onde que Ele quer que eu vá, né? Mais do que qualquer outra coisa, mais do que, como eu já disse, mais do que exposição, mais do que status, mais do que salário, mais do que local de trabalho. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça, mas graças a Deus, tenho tido algumas propostas. Um spoiler: volta para a vida política nos próximos anos ou para um pouquinho, vai terminar a sua carreira, você vai seguir até aí, ou você pretende voltar, pretende ir para a rua, fazer campanha de novo, gastar sola de sapato, pedir voto? Dá um spoiler para a gente. Se fizer sentido, né? Na verdade, não estou fugindo da resposta, mas senão seria uma incoerência minha, né? Eu volto para a resposta anterior. Eu tenho orado e pedido sabedoria a Deus para fazer o que Ele quer que eu faça, aonde quer que for. Se for a Bíblia fala que os servos, né, de Deus, ser servo não significa ser perfeito, não tem homem perfeito. A benignidade de Deus persegue. É incrível, Tem uma tradução que fala assim, que a benignidade de Deus persegue, né, as pessoas, os servos, né, de Deus. E eu tenho sentido isso, né, que mesmo eu errando, eu falhando, eu sinto que de algum jeito Ele está me protegendo ali, né, como a menina dos olhos dele, né, tem me protegido. Sou muito grato a Deus e o que tiver que fazer eu faço. Se fizer sentido, né, primeiro tem que fazer sentido, né? Pode ser por vaidade, por salário, de novo por status. Se fizer sentido, primeiro para Deus, se fizer sentido para a minha cidade, para a população, para a região, se fizer sentido para as pessoas, não tem por que eu falar não, né? Então tem que fazer sentido. Vamos ver nos próximos dias, meses, né, se vai fazer sentido. Deixa eu dar uma saudade ali, né? Tanto para a população quanto para você, né? Olha, Botucatu, pelo menos no mínimo, nos próximos 4 anos, estará em boas mãos? Eu tenho certeza que sim, né? Eu trabalhei com o Fábio aqui nesses últimos 8 anos. O Fábio, eu não conhecia o Fábio, foi apresentado por um amigo em comum. Tinha até pensado no Fábio numa outra secretaria, que era uma secretaria meio de indústria, porque ele veio, a formação dele é voltada para a indústria. Mas daí conheci o Fábio,
entendi um pouquinho como ele tinha dedicado os últimos anos da vida dele, que era no mercado financeiro. Comecei a olhar outras competências e o Fábio foi ganhando espaço no governo, a ponto de aglutinar 3 secretarias importantes, que são o coração da administração pública, governo, fazenda e administração. E o Fábio se tornou uma pessoa imprescindível para mim, né? Boa parte dos resultados que a gente teve passou pelas mãos dele, e eu tenho certeza que ele era a pessoa naquele momento mais preparada para poder fazer essa transição. Graças a Deus deu tudo certo. Ele vai estar sentado nessa cadeira ou em outra cadeira, né? Porque eu me adaptei com essa aqui. Vai estar sentado na cadeira de prefeito para poder governar a cidade pelos próximos 4 ou 8 anos. Fiquei muito feliz que o Dr. André Spadaro aceitou o convite de estar junto com o Fábio. É uma outra pessoa que eu tenho na mais elevada estima, né? O Queco já ultrapassou muito o limite de político, de secretário. Ele é meu amigo, a gente pode ficar sem conversar 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas o carinho que eu tenho por esse moço é enorme, e eu fiquei muito feliz, né, por esse outro milagre que aconteceu, da união do Fábio e do Queco às vésperas da eleição, e eu tenho certeza que isso foi muito benéfico para a cidade de Botucatu, pode acreditar. Legal. Estamos chegando no final do nosso bate-papo, Paidinho, e eu queria, voltando só a um momento difícil da sua vida, que foi esse ano, inclusive, uma cirurgia que você passou, né? E tá tudo bem agora? Já voltou a jogar futebol? Como que tá a saúde agora? Você ficou sabendo de uma, mas nos últimos 4 anos aí eu passei... O Jader está ali atrás, ele acompanhou um pouquinho. Passei por 4 cirurgias, né? 2 importantes. Mas como graças a Deus eu não precisei me afastar da prefeitura, pouca gente ficou sabendo, né? Mas a última foi uma cirurgia, foi um diagnóstico que me assustou, né? A gente vê o quanto que a gente é falível, né? O quanto que a gente não é nada, e convivi com esse temor aí ao longo de um bom tempo, né? Fiz os exames de diagnóstico, me indicaram uma necessidade de tirar um nódulo aqui na região da garganta, né? Não dá para ver a cicatriz porque... E tirei, né? E deu tudo certo, não tenho mais nada e tá tudo bem. Vamos trabalhar. Boa. Mais de 85% de aprovação. Eu acredito que nesses últimos dias de governo, de gestão, a população mereça uma mensagem sua, de coração aberto, de toda a sua lembrança, aquele filme que passa na cabeça, e essa mensagem que você deixa para a população de Botucatu. Olha, eu tenho falado isso, eu falei isso na abertura do Natal Encantado aqui, né? E tenho falado isso algumas vezes, que foi a experiência mais nobre, né? Mais magnífica, mais fantástica, mais intensa que eu vivi em toda a minha vida, foi governar a cidade de Botucatu. Talvez algo comparado a isso, talvez as 2 experiências mais fantásticas, mais magníficas, mais intensas que eu vivi foi governar a nossa cidade e o nascimento da Bruna, minha filha. Então é algo assim que foi doloroso às vezes, sofrido às vezes, que necessitou de uma dedicação muito intensa. Deixei muitas vezes minha família de lado. Minha família conviveu ao longo de todo esse tempo com a minha ausência, mas é algo que é inesquecível. Então, o que teve de mais nobre na minha vida foi isso, o nascimento da minha filha e ter governado a minha cidade. Eu quero agradecer a população de Botucatu pelo respeito que sempre teve comigo, pelo carinho que eu tenho tido, né, pelas orações que sempre fizeram para mim nos momentos mais delicados, pela torcida. A imensa maioria da população torceu, vibrou junto, chorou quando a gente tinha que chorar. E a gente chega até aqui, né, não melhor que ninguém, não pior que ninguém, mas chega até aqui com um sentimento de dever cumprido, né? Tem um versículo na Bíblia, eu li domingo, e que me fez muito sentido, porque domingo eu entreguei aquela obra do trevo de acesso ali ao Marajoara, embaixo de chuva, tinha poucas pessoas lá, mas no domingo de manhã eu estava lendo a Bíblia, no livro de Eclesiastes 9, 10, eu vou ver se eu lembro, Ronaldo, e se for o caso a gente consulta aí depois. Se você quiser escrever depois aí
você consegue escrever. Eclesiastes 9:10 fala assim: tudo que vieres à tua mão para fazer, faze. Porque depois, na sepultura, para onde tu vais, para onde a gente vai, não existe projeto, não existe obra, não existe sabedoria, não existe conhecimento. Ou seja, o que Deus está falando para a gente? Guarda isso, não se economize. Tudo que você tiver que fazer, você faz. Não deixa para amanhã. Entrega tudo que chegar na sua mão. E foi isso que eu tentei fazer. E quando a gente governa, a gente toma decisões. E a gente erra e a gente acerta. Pelos erros eu quero pedir perdão à população de Botucatu. Mas se eu errei tentando acertar. É isso. Pardini, mais uma vez, muito obrigado pela vacinação em massa que você nos proporcionou. Aquele foi um momento de muita... Até hoje eu falo e me emociono sobre ela, porque foi muito importante aquilo para nós. Está acabando o governo, está tomando uma vida nova, um rumo novo. Vai tranquilo, fica na paz, né? Tenho certeza que você vai, aonde você estiver daqui para frente caminhando, vai ser um bom gestor, um bom administrador, enfim, aonde você estiver, seu trabalho vai ser muito bem feito. Isso já está garantido. Segue como um ser humano bom, como você se mostrou nesses 8 anos, atendendo todo mundo pelo seu WhatsApp, nunca, pelo menos a mim, nunca me deixou sempre sem nenhuma resposta, né? Então, segue tranquilo. E mais uma vez, como cidadão de Botucatu, que faz parte desses mais de 85%, muito obrigado. Poxa, Ronaldo, eu que te agradeço, né? Que você realize todos os seus sonhos, continue nesse bom propósito também. A gente não precisa concordar sempre, mas continue nesse bom propósito, né? No caminho do bem, isso é o mais importante, né? Que Deus te abençoe muito. E aproveitar desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para você e para sua família, desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para toda a população de Botucatu. Minha gratidão por tudo. Obrigado, Pardini. Valeu.